A grande questão é que as pessoas não estabelecem indicadores. O indicador é o que te faz saber se você está próximo ou não daquilo que você está buscando. Então, se o empreendedor está ali, ele quer vender mais, ele quer ser relevante, ele quer engajar o time dele, ele não está ali por uma métrica de vaidade que é número de seguidores. Então, ele vai produzir um conteúdo com qual objetivo? Relevância, atrair clientes. E aí eu preciso falar na linguagem do meu cliente. Mais do que isso, não basta falar na linguagem, eu tenho que falar onde está o meu cliente. Você não vai abrir uma loja de coxinha na porta da academia, porque a galera vai sair malhada e falar, agora eu quero comer uma coxinha. Não, não vai. Você pode vender uma ou outra, mas não vai vender. É a mesma coisa nas plataformas. Então, você tem que estar onde está a tua persona, que a gente chama do cliente ideal. Alex, você está há quanto tempo nos bastidores? Então, vou fazer 13 anos. Desde 2010, eu estou nos bastidores do agenciamento artístico, né? Então, desde 2010, eu estou nesse mercado atuando, gerenciando carreiras artísticas. No digital? No digital. Na internet. Quando tudo era mato, literalmente, né? Meu primeiro talento foi o Gustavo Mendes, que era um cara que estava ganhando relevância no Kibiloco. Ou seja, nós estamos na época na web 1.0, na época dos blogs. Depois que a gente veio a época do social network, né? Então, tudo desde a web 1.0 aí, né? Na época dos blogs. Quem aí é da época do Kibiloco? Pouquíssimas pessoas, Pouquíssimos, Para ficar mais fácil, é o Antônio Tabet do Porta dos Fundos. Sim, então, ele é um cara que... exatamente. Desde aquela época, eu já entendia que a internet era a grande vitrine, seria a grande vitrine. Né? Porque a internet, para um artista que não vive daquilo ali da internet, ela sempre vai ser, né, o meio que potencializa esse talento. O Whindersson, por exemplo, como humorista. O digital é o meio que potencializa. Claro que ele passa a ser um produtor de conteúdo de uma plataforma digital, principalmente o YouTube. Então, ele é um influenciador porque ele tem que gerar um conteúdo contextualizado com aquela plataforma que ele está falando, né? Com que ele usa como core, não vou falar core business, a gente usa o core business, né? Mas tipo o core social network, você que entende inglês, aí a rede principal dele, né? Enfim, então a rede principal dele é o YouTube. Só que se ele ficasse no YouTube, não seria o cara que ele é hoje. E aí a gente engessado e você constrói casa em terreno alugado. Muita gente eu vejo hoje construindo casa em terreno alugado com Instagram. Muita gente cujas lojas estão somente no Instagram e depende do Instagram funcionar para que venda. Ou seja, é uma pane no Instagram hoje, acabou as pessoas não vendem. Então você precisa saber que, ainda que eu tenha uma rede principal, eu preciso estar em redes acessórias. E como que você conseguiu construir essa polarização que na época, né, naquela época ninguém falava. Hoje muita gente fala sobre isso. Você precisa estar em todas as redes. Na época ninguém. Como é que foi que você conseguiu ter essa visão e construir essa polarização naquela época com as pessoas que você agenciava? Eu digo que o princípio é sempre o mesmo. Por isso que eu sou a favor de métodos e não fórmulas. Os métodos é um caminho lógico através de princípios e as fórmulas são questões matemáticas, né, expressões matemáticas que te levarão a um único resultado. E quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de ciências humanas. E como ciências humanas, a gente precisa de saber que o homem muda todos os dias. Né? Heráclito vai falar que um homem não banha no mesmo rio pela segunda vez, ainda que entre a segunda vez. Sim. Porque o rio mudou e o homem também. Então, automaticamente, nós estamos nessa mudança. Mas os princípios são os mesmos. Eu percebi que uma pessoa que quer ganhar relevância, ela podia estar na TV, mas era preciso que ela estivesse também nos demais programas daquela emissora. Mais do que isso, aqueles que iam para o palco ganhavam mais relevância ainda, porque era uma outra plataforma. Aqueles que estavam no teatro, né, o ator, por exemplo. Então, eu sempre soube que ser multiplataforma é um grande caminho. É a ideia de não construir nada em terreno alugado, de fato. E quando veio o digital, quando veio a questão das redes sociais, o primeiro talento que a gente realmente construiu, assim, né, potencializou, porque esse é outro ponto importante, eu não crio ninguém, eu potencializo. Né? O Whindersson, a gente viu que se ele tivesse somente no YouTube, a gente não conseguiria ter a relevância
que ele deveria ter. Então, estar em outras redes era fundamental, inclusive no palco, porque ele foi cada dia mais se tornando um grande comediante, hoje talvez o maior do Brasil. Então, a gente sempre pensou na construção multiplataforma, mas aí vem uma questão importante. As pessoas pegam esse conceito e vão fazendo isso de forma aleatória. Não. É preciso estar na plataforma correta, mas no tempo correto e com o conhecimento correto desta plataforma. Com a linguagem correta para aquele público. Exatamente. E de forma segura. Né? Então, assim, eu tenho que estar no digital de forma assertiva, mas eu tenho que estar em cada uma das plataformas de forma contextualizada. E isso a gente aprendeu a fazer muito bem. Não é o tempo, assim, não é ir correndo para outra plataforma. É ir no momento que você está maduro para que aquilo gere valor para você. Se você não conseguiu comunicar em uma ainda, por que você vai preocupar com outra? Então, por isso que eu falo, a plataforma que eu vou começar a me comunicar, ela não tem a ver comigo. Ela tem a ver com a minha persona. Ela tem a ver com quem consome esse meu conteúdo, quem quer consumir esse meu conteúdo, onde ela está. Principalmente para o empreendedor. E o talento não é diferente. O YouTube é uma plataforma que traz muita relevância para as pessoas, porque enquanto nas outras redes você vê, no YouTube você assiste. Você realmente você tem uma atenção plena. Então, se você quer gerar muito valor e quer mostrar que você se comunica bem, você precisa estar no YouTube, ainda que seja uma plataforma mais complexa, não tão intuitiva quanto o Instagram. E aí nós fomos percebendo que esse multiplataforma era necessário e passamos a levar esses talentos, principalmente o Whindersson e depois os demais talentos, a atuarem em multiplataforma. Eu lembro que uma galera de influenciadores foi para o cinema. E aí a gente falou, cara, não é a hora da gente ir. Até saiu com o Whindersson iria, a gente tirou, a gente não foi, o filme não foi uma pancada, o filme a galera fez, eram vários influenciadores e acreditavam que, vou pegar a minha influência e vou levar para aquela outra plataforma. Não, isso não vai acontecer nem mesmo dentro do digital. Se você tem um Instagram absurdo, você não vai levar todo mundo para o YouTube. Porque são comunidades, são tribos diferentes. Vamos te dar um exemplo. Você tem uma galera do trabalho que gosta de tomar vinho. Aí você cria uma confraria. Você tem aquele amigo que é apaixonado por cerveja. Por mais que você convide, esse não é o ambiente dele. Ele fala, cara, eu não vou para lá porque lá é vinho, eu não quero. E você também não vai, porque, ali é cerveja, galera. Então, vocês podem ser amigos em outros ambientes. Né? Então, por exemplo, o público do Whindersson pode gostar dele no YouTube e no palco. São amigos nessas duas relações, mas não vai para o Instagram, porque talvez não é ali que ele sente a vontade para ver esse tipo de conteúdo. E esse entendimento é fundamental, porque quando a gente fala da creator economy, a gente fala principalmente dessa economia criativa que está rondando as redes sociais e rondando o nosso mercado. O criador, ele não está focado no algoritmo, que é o empreendedor, que é o colaborador. Sim. Ele está focado no conteúdo, na comunidade. Ele está focado em entender cada vez mais sobre aquela comunidade e acelerar uma conversa nessa comunidade. Por isso que eu tenho que entender a minha persona. Então, quando eu entendo a minha persona, eu comunico da forma correta, né? Porque uma máxima da publicidade vai falar, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E aí eu acelero a venda de qualquer produto, inclusive aquele produto que não é meu. Que é por isso as marcas procuram os creators, os influenciadores. Você tem um influenciador os big names, o Whindersson. O Whindersson é uma pancada. Eu lembro, posso fazer, é muito ruim essa comparação, mas eu lembro que eu vi aquele petrolão, lembra que parecia aquele coisa de dinheiro saindo assim? Eu falo, o Whindersson é aquilo ali, cara. Ele é um tiro grandão, né? Então ele te faz ser visto, né? Ele faz você ser lembrado, porque todo mundo acredita no Whindersson, né? Todo mundo sabe da verdade, mas é o micro-influenciador que talvez vai gerar mais conversão para você, porque ele acelera uma conversa. E nós estamos entrando nessa era. Já estamos caminhando para a Web 3.0, que são as comunidades. E dentro da tua comunidade, o que vale é você ser criativo, ser interativo, ser verdadeiro, estar linkado ao propósito daquela comunidade e gerar uma conversa verdadeira. Por isso que eu tenho falado que qualquer pessoa pode ser influente. Todo mundo pode ser influente, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a influência não está ligada a números. Está ligada ao poder que você tem de falar com aquela comunidade. E aí, quer um exemplo claro? Já chegou no final de ano, na tua festa familiar, onde chega alguém e te pergunta sobre mercado financeiro.
Eu sofro essas perguntas. Por quê? Porque todo mundo sabe que eu sou bem-sucedido. Então, como eu sou bem-sucedido, já construí negócio, qualquer pessoa da minha família quer as minhas dicas de como fazer o negócio ser bem-sucedido. São os resultados. É porque eu vivo nesse Sua meio, autoridade. a minha autoridade. Então, qualquer pessoa pode ser influente. A grande questão é, o que vai te fazer influente? Influência é a consequência da utilização correta do meio, que é o digital hoje, com algo que você carrega. Eu fiz o caminho contrário agora. Então, eu carrego alguma coisa, que é o meu talento, aquilo que eu tenho, meu ponto forte, uso o meio para potencializar e eu não busco ser influente. Influência é consequência. Logo, é como o dinheiro é consequência. Por isso que eu falo, influência é a moeda mais valiosa do mundo, porque ela te faz acessar lugares que o dinheiro não acessa. Meu filho, por exemplo, quis ir ao jogo do Flamengo e Palmeiras. E ele falou, pai, quero ir no jogo, tudo. Eu falei, calma, meu filho, tá bom, vou resolver. Liguei para um amigo, né, que inclusive foi agenciado nosso. Falei, pô, meu filho quer ir, tá. Aí meu filho foi, falei, você vai pegar o ingresso lá, em tal lugar. Quando ele chega, ele manda a foto. Pai, olha onde eu estou. Falei, caraca, que massa, no melhor lugar do estádio. Melhor lugar, pai. O presidente do Flamengo está do meu lado. Falei, que legal, mano. Então o presidente do Flamengo vai assistir no melhor lugar, né? Falei, e quanto pessoal pagou para estar ele? Não, pai, aqui só entra convidado. Falei, então, filho, aprenda uma coisa. Isso se chama influência. Te faz acessar lugares que o dinheiro não compra. Por isso que ela é mais valiosa do que o próprio dinheiro. É a moeda mais valiosa do mundo. Peraí. Nossa, muitas pérolas. Uau. Deixa eu reorganizar os pensamentos. Vamos lá. Você falou uma coisa, algumas falas atrás, muito importante, que é o seguinte. As pessoas que não conseguem entender que cada uma das plataformas tem uma linguagem diferente, você precisa ser influente em cada uma delas, falando a linguagem de cada uma delas, para quem está ali te assistindo. E hoje é muito comum isso. Por exemplo, a rede do momento é o TikTok. Todo mundo tem que estar no TikTok, todo mundo tem que estar dançando. E uma coisa que eu acho muito interessante que a gente tem visto ultimamente são empresários que, para ter voz na internet, ele acaba se tornando um blogueiro. E traz essa conotação até negativa, né? E essa imagem ruim, porque talvez a pessoa ela esteja usando da estratégia errada, ou talvez até se comunicando no lugar errado, da forma errada, por não entender isso. Você acredita que talvez por isso tantos empreendedores falam assim, não, isso não é para mim, eu não sou esse cara. Ou usa a comunicação errada? Com certeza. A grande questão é que as pessoas não estabelecem indicadores. O indicador é o que te faz saber se você está próximo ou não daquilo que você está buscando. Então, se o empreendedor está ali, ele quer vender mais, ele quer ser relevante, ele quer engajar o time dele, ele não está ali por uma métrica de vaidade que é número de seguidores. Então, ele vai produzir um conteúdo com qual objetivo? Relevância, atrair clientes. E aí eu preciso falar na linguagem do meu cliente. Mais do que isso, não basta falar na linguagem, eu tenho que falar onde está o meu cliente. Você não vai abrir uma loja de coxinha na porta da academia, porque a galera vai sair malhada e falar, agora eu quero comer uma coxinha. Não, não vai. Você pode vender uma ou outra, mas não vai vender. É a mesma coisa nas plataformas. Então, você tem que estar onde está a tua persona, que a gente chama do cliente ideal, né? Ou do teu colaborador. Claro que existem aquelas plataformas que ganham tanta relevância que tu passa a ter todos os públicos. É o caso do Instagram. Mas você não pode ter uma plataforma apenas. Você tem que ter diversas plataformas para não construir essa casa em terreno alugado, igual eu disse. Mas voltando a essa questão do conteúdo, para a gente focar nisso. Então, eu falo aquilo que eu domino na plataforma correta, contextualizado com aquela plataforma, e com isso eu atingindo a minha persona, né? Então a comunicação é aquilo não que eu falo, mas que o outro entende, e eu ganho como resultado a influência, a relevância, os clientes. É como se eu me preocupasse em ganhar dinheiro. Já viu que quem preocupa em ganhar dinheiro não ganha dinheiro? A preocupação eu preocupo em entregar o melhor produto, a melhor relação e, consequentemente, eu tenho dinheiro. Assim é a influência. Você se torna relevante quando você se preocupa em falar da maneira correta, no lugar correto e com o indicador correto. Porque, ainda que eu tenha 190 mil seguidores, para falar sobre o que acontece no bastidor, a minha autoridade é maior do que qualquer influenciador que eu tenho.
Porque o influenciador não consegue ver o que está acontecendo, porque a luz cega. Fica olhando para a luz, está cego. Então, quem sabe o que acontece é quem está jogando o jogo por trás do jogo, que é o meu time, que é o que eu faço. Então, eu sei qual é a construção de carreira, eu sei o que foi feito. E, mais do que isso, eu sei que não é somente talento, é estratégia, é método. E se aplicar um método, eu tenho certeza que toda pessoa pode ser influente e relevante. E essa é a sua diferença para tantas pessoas que a gente vê aí no mercado, né? Pessoas que ensinam ou aquilo que você lê, que não tem nada de errado em você ler, mas é uma teoria, você nunca praticou aquilo, ou de achismos. Eu acho que isso aqui funciona, eu acho que isso aqui... E vai lá e ensina para a galera. Você não. Há 13 anos, está ali realmente com a mão na massa, com a mão suja de terra, que a gente chama, né? Uhum. Com marca na pele de cicatrizes, ensinando isso. E a minha pergunta para você é: por que você resolveu sair dos bastidores depois de tanto tempo, tanto sucesso, e agora resolveu ensinar aí esse método, ainda com as mãos sujas de terra, né? Porque você ainda está fazendo isso, você ainda está na non-stop, você ainda está cuidando de talentos, quer dizer, você ainda está trabalhando nos bastidores, mas por que agora vir também para frente das câmeras? Primeiro ponto, a non-stop não deu errado. Eu estou saindo, inclusive, não saindo da empresa, eu continuo na empresa, mas eu estou fazendo isso no auge da empresa. A gente acabou de ser vendido. A gente acabou de receber um aporte absurdo, milionário. A empresa hoje tem um valor de 200 milhões de reais. E com isso vem uma profissionalização da própria empresa. Então, não é porque está dando algum problema estou fazendo isso, mas por 2 motivos. Uhum. O primeiro motivo que sempre ardeu em mim, transformar vidas através do ensino. Antes de ser empreendedor, eu fui educador. Minha primeira profissão é professor. Eu fiz faculdade de geografia, dei aula de teatro, depois dei aula de geografia também. Então, a educação sempre correu nas minhas veias. Porque educação é a arte de você ceder, se doar. E eu sempre fiz isso. Tanto é que eu digo que eu sou o escada eterno. Quem é o escada eterno? O escada é aquele palhaço que levanta a piada para que o palhaço principal corte. É aquele que prepara. No humor tem isso, é o escada para que o humorista corte. Vamos lembrar, no Zorra Total que tinha o Melian e o Hassum, o Melian era o escada para o Hassum cortar. Então sempre tem uma pessoa preparando para o outro cortar. Assim foi minha vida. Eu preparo o aluno para que ele corte, preparo o talento para que ele corte. Então minha vida sempre foi de ser o escada. E eu me coloco nessa posição hoje novamente. Por quê? Porque eu vi pessoas querendo se colocar no lugar de escada sem ter capacidade de ser escada. Pelo contrário, é fazer o outro derrubar. Sabe aquela escada está quebrada? Foram as pessoas. Na pandemia, em 2020, o meu tempo deu uma parada. Por quê? Porque minha missão, assim, dentro do Non-Stop, nessa época eu estava na questão de conteúdo, então eu negociava com Netflix, Amazon, YouTube. Então eu viajava muito para Los Angeles, ficava cada 2 meses, minha esposa falava assim: você tem uma família em Los Angeles, não é possível que você cada 2 meses ficar lá uma semana, assim, porque eu tinha que ter esse relacionamento com os players. Teve dias de pegar um avião em Los Angeles, acordei e dormir em Munique, por exemplo, porque a gente tinha alguma turnê, algo que a gente estava fazendo ali. E aí, quando veio a pandemia, tudo parou. Eu parei lá em Palmas, quietinho. Com isso, teve mais tempo, né, para aproveitar a família, mas também para a gente ficar nas redes. E aí, durante essa pandemia, eu vi pessoas ensinando, né, sabendo muito bem da teoria, do que acontece, mas também vi pessoas falando, por exemplo, explicando o sucesso de um talento meu e falando besteira. Eu falei, peraí, aí vem o educador, que se preocupa com o outro. Eu falei, não, eu tenho que começar um projeto. Não posso deixar as pessoas falando isso, levando uma galera para um caminho errado. E aí surgiu o algoritmo de influência, que é o algoritmo, trazendo a questão das redes, uma solução para a tua influência. E aí eu comecei a testar aquilo que a gente fazia com talentos em empreendedores. Uma menina, por exemplo, que a gente viu, ela é empreendedora em Palmas, comecei a atender em Palmas ali por conta de um aplicativo, eu fiz uma permuta, então eu dou ali um auxílio para as pessoas, para os influencers da cidade, né? Para os empreendedores, e eles divulgam o nosso app, eu coloco seus produtos no nosso app. Naquela época eu já fazia o Influencer for Equity, né? Tipo assim, trocando a minha influência por uma parte do negócio, né? E aí nessa mentoria, nessa conversa, ela chegou para mim e falou: Alex, eu vendo roupa, então eu fico no Instagram fazendo provador, que é aquilo de entrar, provar, essa camisa R$29,90, R$59,90. Eu falei,
tá, mas isso é muito chato, né? Ela, não é chato, porque ninguém senta para assistir propaganda. Todo mundo divulga o Ibope de uma programação, mas ninguém divulga o Ibope do horário comercial. Por quê? Porque ninguém se interessa a hora que a gente levanta para ir no banheiro, a hora que a gente muda de canal. A não ser que você tá ali só para isso. Né? A não ser que você tá ali só para isso. Quero agora comprar. Igual você vai pros apps, a LX e tudo, você vai ali para comprar. Ali você só quer propaganda mesmo. Mas só ninguém vai pro Instagram para comprar. Ninguém tá no Instagram para comprar, está para se relacionar. E aí eu falei, não, você tem que produzir um conteúdo que gere valor para tua persona. Começa a ensinar a pessoa a usar essas roupas. Começa a falar, dobra a calça direito, em qual ocasião você usa essa roupa. E aí ela fez um vídeo que viralizou, o vídeo realmente viralizou, foi muito forte. E aí o WhatsApp dela bombou, o direct bombou de gente querendo comprar as roupas dela, porque ali foi um canal de atenção. E eu falei, opa, dá certo. Aplicamos isso numa imersão. Então, assim, aquilo que a gente fazia com talentos funcionava para empreendedor. Ali você viu que funcionava para empreendedor também. Foi. E aí vem a questão do professor que gosta do ao vivo. Aí eu criei uma imersão, fiz em Palmas, uma imersão de um dia inteiro. E nessa imersão em Palmas, nós tivemos um resultado absurdo com muitas pessoas que saíram dali não somente para criar negócios no digital ou para potencializar suas vidas através do digital. Saíram dali para construir negócios físicos porque viram que a influência delas se dava no físico. E eu te digo, influência não tá ligada ao mundo digital. A influência sempre existiu. E nós tivemos pessoas que potencializou a partir do digital, como é o caso de um vendedor de carros, que voltou daquela imersão, colocou em prática, o colaborador dele gravando. Desde 2020 eu falo de colaborador estar nas redes, então hoje tem isso, agora todo mundo falando, o colaborador, pesquisa, né? 10 vezes mais conexões que a sua marca tem no digital, 20 vezes mais probabilidade de converter em venda do que a sua marca no digital, fato, mas a gente já percebia isso lá atrás, né? Porque quem convertia em venda de ingresso, quem convertia em venda para os nossos talentos, era justamente essas pessoas que eram os fãs e que entendiam do assunto dele. Ele que era o filho que levava a mãe pro espetáculo. Por quê? Porque ele era o cara que entendia de tudo do Whindersson. Então, automaticamente, quem vai vender mais o seu produto é quem entende mais o seu produto. Que são seus fãs. Que são seus fãs, que são seus colaboradores ali que entendem, estão no dia a dia ali. Todo mundo quer isso. E aí a gente já falava sobre isso e o Gilmar colocou isso em prática e teve um crescimento absurdo na venda de carros. Inclusive empoderando o seu time nas próprias redes. Uau. Mais um case. Depois veio outro case para a gente, que foi um Maurinho que se tornou um agente. Por quê? Porque ele viu que ele tinha uma influência no meio offline e ele poderia monetizar esta influência. Ele cria uma agência e sai de 5 mil para 70 mil reais de faturamento. Uau! O Gilmar, da Gilcar, ele deu um depoimento para a gente há pouco tempo, ele falou que saiu de 11 milhões para 33 milhões de faturamento. Uau! O que a gente viu? Dá certo. Aquilo que a gente faz dá certo. E isso aí, tudo veio de uma única imersão. Uma única imersão. Palmas. Em Palmas. E ali eu sabia que eu tinha um grande potencializador de carreiras. O que eu fui fazer ao longo desse tempo? Voltou a pandemia, passou. O Alex volta a trabalhar. Né? Aí o tempo do Alex se divide muito. Porque o Alex volta a cuidar dos negócios dele, né? Eu preciso cuidar dos meus negócios, eu sou o cara que estou no dia a dia, eu ainda estou no mercado como empreendedor, eu construí um negócio, então não sou o cara que estou falando. Por isso que a minha palestra eu falo assim, você me conhece, pessoas? Não. Falo, vocês conhecem alguém aqui? Vem todos os talentos que um dia eu já participei da carreira. Falo, vocês não me conhecem, mas conhecem o resultado do meu trabalho. Então isso que importa para mim são os resultados do meu trabalho, eles falam por mim. E aí eu fui trabalhar isso e até o ponto que eu falei assim, cara, eu preciso ensinar de fato, porque isso é o que me move. A educação me move. A educação, eu amo a educação. E aí eu fui pegar toda a minha carreira, tudo que eu fiz com esses empreendedores, com médicos, inclusive, nesse período. Nós tivemos uma médica que, diga de passagem, minha mulher, né? Ela saiu de um faturamento de 40 para 240 mil bruto, assim, a partir da utilização das redes, com 53 mil seguidores hoje. Porque muitas pessoas vão hoje ao consultório dela, não por dinheiro, porque ela continua fazendo o que ela ama, né? Porque médico não está ligado em dinheiro, médico está ligado principalmente na missão. E aí ela hoje, as pessoas chegam, 85% dos pacientes dela vêm por conta do Instagram.
85%. Ela atende gente dos Estados Unidos hoje, gente do Rio, de São Paulo, que vai para Palmas para ser atendido por ela. Tamanho é o conteúdo que ela gera de valor para as pessoas. Que bacana. Então a gente falou, o que eu fiz? Eu imergi, né? Eu falei, agora é minha hora de colocar isso no método, porque como eu sou da educação, eu entendo que a didática, ela só existe porque tem um método antes. Eu só consigo ser didático a partir da racionalidade de um método, porque eu sei para onde eu vou levar o educando, né? E eu, como professor de geografia, trago isso muito claro, porque a geografia é a única ciência que contextualiza o cidadão no mundo. É o que faz entender onde você vai aplicar história, onde você vai aplicar matemática, onde você vai aplicar química, porque a geografia é uma ciência que se mete em todas as outras ciências, né? E aí eu fui criar um método, e eu vi que realmente eu tinha o passo a passo para a pessoa ser influente. E por isso eu afirmo, qualquer pessoa pode ser influente, utilizando o digital e também a vida real. Para quê? Para potencializar aquilo que ela carrega. O que as pessoas têm de diferenciar os grandes talentos não é o entendimento das redes, mas principalmente é o entendimento do que elas carregam e como elas falam com a persona delas. Aí a rede potencializa isso. Do contrário, quando a rede potencializa algo fake, essa pessoa vai morrer, porque aí também eu coloquei no método tudo aquilo que deu errado, talentos preciosos que deram errado. E aí eu faço uma pergunta clara para as pessoas. Você já teve um amigo que é super talentoso e não explodiu? Isso prova que só talento não te faz chegar nos lugares mais altos. Isso mostra que existe uma estratégia, um método de potencializar talentos que a gente desenvolveu com o algoritmo de influência. E se você é essa pessoa que se sente talentosa e não atingiu o seu lugar ainda, você precisa entender qual a estratégia que está por trás. É o jogo por trás do jogo. Papo reto, você que está aqui assistindo nosso conteúdo, vai rolar nos próximos dias a imersão Algoritmo de Influência, onde nós vamos estar juntos, focados no teu negócio, presencialmente, para potencializar a tua carreira e teu negócio através da influência. É para você que quer mais relevância, atrair clientes, engajar o teu time, fazendo com que eles sejam os evangelistas da sua marca e, principalmente, transformar clientes em fãs. Se você quer fazer parte, clique aqui, tem um QR Code que vai te levar para uma aplicação, você aplica e meu time, ao te selecionar, ele vai te ligar e avisar e já te inserir na próxima turma Algoritmo de Influência. 3 dias para gerar tudo isso que eu falei. Clica logo e eu te espero na próxima imersão. É prova fatal. Todo mundo conhece uma pessoa que é mais talentosa do que os artistas que estão na mídia, do que os grandes empreendedores. E aí fica aquela pessoa assim... que ganha mais dinheiro, mas não tem tanto repertório. E mais relevância, inclusive. Porque o que eu mais escuto é a pessoa falando assim, nossa, fulano sabe menos do que eu e tem muito mais cliente do que eu. Fulano sabe menos do que eu e tem mais autoridade do que eu, tem mais relevância do que eu. A verdade é que fulano soube comunicar. E na era da comunicação não basta ser bom, tem que parecer bom. E aí você fica inerte, somente reclamando, enquanto fulano está sendo potencializado. Então assuma a tua função de bom de verdade e de verdadeiro resultado que você tem, se você acredita no teu negócio, naquilo que você carrega, que você realmente é o melhor, e começa a comunicar de forma assertiva. O que a gente faz é isso, a gente traz no método a forma de você comunicar em cada contexto. Para quê? Para potencializar o que você tem. E aí eu digo, o que te faz ser valorizado não é o seu atendimento. É comunicar o como você atende. É comunicar o como você presta um serviço. É comunicar a solução que a tua marca gera no mercado. Sensacional. E é muito legal que você tem esse repertório, né, tanto da sua faculdade de geografia, sua faculdade de direito. Você é um cara que estuda pra caramba, né? E trazer esse repertório te traz não só porque você é mão na massa, mas você é mão na massa, você estuda pra caramba e você tem o repertório acadêmico. Agora me fala uma coisa, como que você enxerga quando você entra nas redes sociais aquele que é fake e aquele que é de verdade? Na verdade, assim, você não consegue claramente enxergar num primeiro momento. O público comum não tem essa visão. Mas eu, como especialista do mercado, tenho essa visão. Para mim, basta eu ver o feed e ver os stories. É mesmo? Eu consigo reconhecer muito rapidamente, porque o feed vai revelar um pouco o palco.
os stories revelam um pouco do bastidor. E quem revela o talento é o palco, mas o caráter só o bastidor que revela. Então, caramba, a gente olha para os stories, tem gente que consegue, mas se eu não conseguir ver, o público vai ver em algum momento, porque hoje a gente não tem o domínio do REC. Aquele domínio que eu tinha de gravar somente no ambiente controlado não existe mais. Eu posso estar aqui, achar que essa câmera do podcast está me gravando, ele vai lá, corta, e tem alguém gravando aqui com um celular. Ou mais que isso, eu tenho um óculos, por exemplo, que é o óculos do Facebook, que eu gravo pelo meu óculos, e ninguém percebe. Então, às vezes, você acha que o celular não está ali, mas tem alguém gravando. Por isso que a gente vê talentos caindo. Vamos citar um caso aqui rápido. Regina Duarte. Ela era uma pessoa amada pela audiência enquanto Globo. Globo, controle do REC. Naquele momento, tendo o estúdio controlado. Era queridinha do Brasil, queridinha do Brasil. Quando ela vem para cá, não estou falando da questão política ou não, mas quando ela vem dar uma entrevista, ela vira e fala assim, você lembra o grande case que foi? Isso não estava combinado. Porque na TV podia combinar. Hoje, no digital, não tem como. E vaza. E por isso que é importante você viver o teu propósito. E aí eu sigo de carteirinha que eu falo. Inclusive foi onde, às vezes, eu apanhei quando não vivi o meu propósito. Porque o meu propósito é isso aqui, falar de influência. Eu fugi muitas vezes de falar sobre isso. Por quê? Porque a gente tem essa coisa não quero falar um discurso vendedor. Você blogueirinho. Agora o meu empresário virou blogueirinho, né? Blogueirinho mesmo, né? Fala. Então, não, eu não preciso ser blogueirinho para passar aquilo que eu carrego, aquilo que eu coloco em prática. E eu sei dos meus resultados. Eu sei o quanto eu estudo diariamente. Eu leio um livro por semana. Esse é meu foco. Por quê? Porque eu amo estudar. Eu amo continuar desenvolvendo. Eu vou para vários congressos, vou para vários eventos do meu ecossistema e busco tudo isso e vou colocando cada dia nos talentos. Por que a Non-Stop tem tanto tempo? Porque nós viramos os estudiosos do mercado. A gente está sempre caminhando com o tempo. E aí é um problema. Quando você para de estudar, quando você para de evoluir dentro do teu ecossistema, é onde o teu negócio morre. Porque vem um outro que está atualizado e passa. É igual um médico que fala assim, não, eu já estou com consulta lotada, vem pelo boca a boca. Tá bom, vem pelo boca a boca até o dia que o outro decidir fazer do boca via internet. Até o dia que o outro decidir que a boca fala dentro do grupo do WhatsApp de mães e leva muita gente para consultar com ele. E aí você começa a perder. Por quê? Porque você é até melhor, mas o outro vem com a comunicação acelerada, ele aprendeu a nova dinâmica, ele te ultrapassa. E daqui a pouco está você parado. Então, assim, influenciar é, inclusive, continuar desenvolvendo dentro do seu ecossistema. Porque se você parar, você para de influenciar. Lembra? Volta no início. É comunicação. Comunicação é ciências humanas. Ciências humanas, o ser humano está em constante mutação.